Boa noite a todos. Nós estamos iniciando novamente o estudo do sábado, né, neste horário, para entendermos melhor a Epístola aos Romanos, e estamos programando o estudo para o capítulo 5, os versículos 1 a 11. Nós vamos fazer a leitura agora deste texto que nós acabamos de mencionar. O texto diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a nossa meditação nesta tarde. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Reconhecemos esta graça que vem de ti e queremos entender cada dia melhor esta graça que o Senhor nos tem concedido. Abençoa-nos, pois, no estudo da tua palavra, para que possamos verdadeiramente compreender o sentido que esta palavra tem para nós hoje e possamos viver na prática desses ensinos. Agradecemos todas as tuas bênçãos sobre a vida de todos os participantes e pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que vierem a participar deste estudo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o texto nos fala muito claramente a respeito da justificação operada por Jesus Cristo. E este texto nos diz claramente que a justificação é uma bênção que produz um relacionamento de paz com Deus. Ou seja, nós somos justificados e, em função desta justificação por Cristo Jesus, nós gozamos paz com Deus. E todos os homens, segundo o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, são pecadores diante de Deus. A lei, conquanto seja boa, agradável e perfeita, e o mandamento seja santo, justo e bom, não pode justificar o pecador. A lei traz o conhecimento do pecado. A fé não é revelada pela lei. Apenas a lei revela o pecado e a natureza pecaminosa. Ou seja, pela lei,
nós apenas reconhecemos que somos pecadores. Quando a lei diz não adulterarás, ela diz isso porque nós adulteramos. Quando ela diz não matarás, ela diz isso porque nós matamos. Então, a lei existe para revelar a graça de Deus abundante, o seu padrão moral elevado e o seu desejo de criaturas santas, mas ao mesmo tempo ela revela a nossa incapacidade de produzir estas exigências de Deus. Então, a lei não pode nos salvar, a lei não pode nos santificar, porque ela revela a nossa natureza pecaminosa. Quando Deus opera a justificação pela fé, nós temos várias consequências. Como consequências dessa justificação que Deus opera pela fé em Cristo Jesus, nós temos várias consequências. Primeiro, a justificação é um ato divino, pelo qual ele imputa a nós, ele concede a nós, ele atribui a nós a justiça de Cristo. Cristo é justo e perfeito porque ele cumpriu plenamente toda a lei, sem nenhum erro, sem nenhum pecado. E ele conquistou, portanto, toda a justiça. Ele é justo em grau perfeito. E por isso ele, conquistando essa justiça, ele pode nos justificar. Aquele que tem fé em Jesus Cristo pode ser justificado pela justiça de Cristo. E como consequência, nós temos alguns fatos. O primeiro deles é paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus. Ou seja, nós que éramos inimigos de Deus, ao sermos reconciliados, ao sermos justificados, somos agora pacificados com Deus. Ou seja, a justificação produz pacificação. Nós somos pacificados com Deus. Isto é, não há mais inimizade entre nós e Deus, porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei por nós e agora nós somos representados diante de Deus como justos diante de Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus. Portanto, há relação de paz. Há uma relação de paz com Deus. A pacificação é um ato imediato decorrente da justificação. Segunda consequência, essa paz é uma manifestação da graça de Deus. Não é por nosso merecimento, porque nós não podemos obedecer plenamente à lei. A lei revela a nossa pecaminosidade. Nós podemos gozar esta paz como uma manifestação da graça de Deus, ou seja, Deus nos dá esta paz gratuitamente em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nós somos justificados e pacificados por meio da graça. Esta paz é uma ação da graça de Deus, não é algo que nós merecemos, mas é um fruto do amor de Deus por nós, manifestado em graça. Terceiro, essa justificação produz também acesso a esta graça por meio da fé. É a fé que nos permite receber todos os efeitos da justificação. É a crença absoluta em Jesus Cristo como o Deus que morre na cruz do Calvário em nosso lugar, que nos dá a consciência e a clareza de que nós temos acesso a esta graça por meio da fé. É a fé que nos permite receber os efeitos dessa justificação. Em quarto lugar, nós temos como efeito da justificação a pacificação com Deus. As nossas obras não têm nenhum valor para isto, para produzir pacificação, mas é uma obra irrevogável de Deus. Ou seja, por causa de sermos justificados e pacificados, é que nós podemos analisar e ver que esta é uma obra irrevogável de Deus. Ou seja, Deus operou a nossa pacificação e ele faz isso de maneira irrevogável. Não há possibilidade dele retroagir ou voltar atrás. E nos dá firmeza.
estamos completamente firmes nesta graça, porque é uma ação irrevogável de Deus. Se é uma ação irrevogável de Deus, nós temos, portanto, firmeza na nossa condição, essa condição de reconciliados com Deus, pacificados com Deus, é uma condição que nos dá certeza, nos dá firmeza. Nós não precisamos depender de mais nada, podemos depender exclusivamente da obra de Cristo. E esta obra de Cristo, portanto, nos permite nos gloriar na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós podemos ter absoluta esperança na glória de Deus. Aquilo que Deus iniciou, nos justificando e nos pacificando, vai terminar somente quando Deus nos glorificar. Quando nós estivermos glorificados na esperança, na expectativa da glória de Deus, da manifestação gloriosa de todo o programa de Deus. Nós colocamos toda a nossa expectativa para receber tudo que ainda há de ser revelado, porque nós ainda não temos a revelação completa daquilo que há de acontecer conosco. Nós sabemos que seremos glorificados porque somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e pacificados por meio da sua obra. Mas nós ainda não temos consciência absoluta daquilo que há de ser. Ainda não está plenamente conhecido por nós. E Deus vai nos glorificar, vai nos tornar semelhantes a seu Filho Jesus Cristo, e nós, em parte, já o somos, semelhantes a seu Filho Jesus Cristo, e Ele há de nos conceder glória, a mesma glória que há dada ao seu Filho Jesus Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos, conforme o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos. Então, nós nos gloriamos na expectativa da glória de Deus. E essa expectativa não é uma mera esperança, não é uma expectativa humana. Ela é mais do que uma expectativa, ela é uma certeza. Essa expectativa é diferente daquilo. Eu espero trabalhar bastante e ganhar muito dinheiro. Eu espero passar no vestibular. Eu espero uma vida tranquila quando eu me aposentar. Não é esse tipo de expectativa. É uma certeza, é uma consequência do relacionamento restaurado com Deus. A justificação opera pacificação, porque a pacificação vem da reconciliação com Deus, do relacionamento restaurado. A pacificação operada por meio de Jesus Cristo nos permite gloriar até mesmo nas tribulações, porque foi restaurado o nosso relacionamento. Há um relacionamento restaurado com Deus por meio de Jesus Cristo. E agora esse relacionamento é um relacionamento de filhos, um relacionamento em que nós somos tratados como filhos. E por isso mesmo que haja tribulações neste tempo presente, estas tribulações não são para nosso desânimo. Pelo contrário, porque quando nós passamos adequadamente pelas tribulações, nós vamos perceber que há efeitos benéficos de passarmos por essas tribulações. Nós temos garantia de que nós seremos glorificados como Jesus Cristo foi glorificado, né? Porque o apóstolo João nos diz que nós, como ele é, nós também seremos. Nós seremos humanamente perfeitos como Jesus Cristo, Filho de Deus, é. E a nossa vida como glorificados responde a essa questão da mudança de relacionamento. Este relacionamento com Deus tem algumas consequências. A primeira a primeira consequência é que a tribulação produz uma esperança, produz, na verdade,
perseverança. A perseverança é uma capacidade de permanecer firme, de não oscilar, de não vacilar, de não mudar de lugar. Aquilo que não muda de lugar, que permanece firme, que permanece fixo, é uma consequência da reconciliação com Deus. A tribulação produz, então, essa paciência, essa esperança, que é uma perseverança, capacidade de permanecer firme, de não oscilar, de não vacilar, de não mudar de lugar, de permanecer sem vacilar. Esta capacidade é dada pelo Espírito Santo e produz paciência, que é uma capacidade de suportar carga, de suportar pressão. A paciência é também uma consequência desta reconciliação com Deus, desta manifestação da graça de Deus de nos reconciliar com Ele e nos permitir nos gloriarmos, inclusive, nas tribulações. Porque quem tem a expectativa de ser semelhante ao Filho de Deus pode passar por essas tribulações, por esses momentos de maneira vitoriosa. A tribulação, os sofrimentos humanos não podem nos tirar a certeza desta glorificação pela qual nós passaremos, porque ela faz parte do processo de salvação. E então, nós esperamos esta pacificação, esse efeito da pacificação, com muita paciência. E é uma capacidade de suportar carga, de passar por tribulação, de suportar pressão sem vacilar. Mas há uma terceira consequência uma segunda consequência desta glorificação, deste processo que começa com a justificação, passa pela pacificação e também pela reconciliação, que é a perseverança. A perseverança leva à experiência. Quando eu persevero, que é uma qualidade daqueles que se tornam amadurecidos pela prática da perseverança e que podem ser usados no ensino e na orientação de outras pessoas, estes que passam por este processo podem ter uma experiência renovadora diante do processo de glorificação. Nós temos certeza de que seremos glorificados e que esta glorificação ainda não é perfeitamente conhecida de nós, mas nós temos uma expectativa que é, na verdade, uma esperança, é uma certeza. Esta esperança é uma certeza de que nós seremos glorificados à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E uma terceira consequência deste processo é a experiência que permite a constância de uma prática de vida diária. Se eu tenho essa expectativa, eu tenho como experiência diária uma prática de vida que é uma prática de vida que glorifica a Deus, um modo de viver contínuo, não esporádico, não um tipo de vida que é oscilante, que é vacilante, mas um tipo de vida que é um tipo de vida constante, contínuo, determinado e que produz esperança. Essa esperança é, na verdade, não uma mera expectativa, como nós já dissemos, mas uma convicção, uma certeza absoluta de que nós seremos glorificados à semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa certeza plena de que nossa justificação e esta pacificação produzem todos os efeitos determinados por Deus. Ou seja, Deus começou uma obra em nós por meio da justificação e por meio
da pacificação e por meio da reconciliação. Reconciliando-nos com Ele, Ele garantiu também a plenitude desta obra, a completa realização de toda esta obra, de modo que a glorificação é um ato certo, porque Deus iniciou esta obra e Ele não pode deixar de terminá-la, porque ela é uma obra irrevogável, uma obra que não pode ser deixada de lado, porque Deus não pode falhar. Então, esta esperança é, na verdade, não só uma expectativa, mas uma certeza absoluta de que aquilo que Deus começou, Ele há de completar. Essa esperança, claro, não traz confusão. O apóstolo diz, pois, claramente que essa esperança não traz confusão, pois aqueles em quem Deus operou reconciliação, seu amor é derramado nesses corações. Então, em todos aqueles em quem Deus operou esta reconciliação, Ele também derramou o amor nos corações e pelo Espírito Santo que foi outorgado a este. Então, nós temos, inclusive, esta garantia do Espírito Santo que foi outorgada a nós, ou que foi derramado sobre nós, ou que foi colocado para viver dentro de nós, conforme Paulo na carta aos Efésios. Então, o Espírito Santo vem viver em nós e ele é a garantia, o selo, ele é a garantia da nossa restauração completa, da nossa glorificação. Quais seriam as ações que Deus operou quando nós ainda éramos pecadores? Paulo está dizendo isso, que quando nós éramos pecadores, perdidos, enfraquecidos e doentes pelo pecado, quando nós ainda estávamos perdidos, indo para a morte por causa do pecado, Cristo, no tempo oportuno, naquele tempo que Deus determinou, morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Então, a primeira ação de Deus em nosso favor foi que ele, enquanto estávamos fracos, enfraquecidos pelo pecado, indo para a morte por causa do pecado, Cristo, no tempo oportuno, morreu pelos pecadores. Então, essa é a primeira ação de Deus, a morte de Jesus Cristo pelos pecadores. Mas há uma segunda ação de Deus, que é uma demonstração absoluta de amor, porque não havia nenhum justo. Deus manifesta o seu amor para conosco, quando Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores injustos. Não havia nenhum justo. Pode ser que por um justo alguém ouse morrer, conforme Paulo argumenta, mas não havia nenhum justo quando Deus decidiu dar a vida de Jesus Cristo em nosso lugar. Então, esta é uma ação também gloriosa do amor de Deus. Uma terceira ação do amor de Deus é que quando nós éramos absolutamente perdidos e merecíamos, ele provou o seu amor para conosco, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Portanto, a cruz do Calvário é, sem sombra de dúvidas, a demonstração maior do amor de Deus. Não a cruz em si, o madeiro, mas a morte de Jesus Cristo, condenado pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Portanto, Deus estava agindo na cruz do Calvário para que Cristo operasse a nossa salvação, morrendo em nosso lugar. Uma quarta consequência das ações de Deus é que, se Deus nos amou quando nós não éramos reconciliados com Ele e nos reconciliou consigo por meio de Cristo, se quando nós éramos pecadores perdidos, nada merecíamos a não ser a morte, Cristo nos reconciliou pela obra da cruz do Calvário e pela ação bondosa do amor de Deus, quando enfermos pelo pecado, nós fomos reconciliados,
muito mais agora, depois de reconciliados pela morte de Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue, estaremos escapando da ira santa de Deus. Ou seja, os pecados nossos mereciam, os pecadores perdidos mereciam a ira de Deus. Por quê? Porque nós éramos pecadores e não obedecíamos a seus mandados santos. Não obedecíamos a sua lei santa, justa e boa. Então, se nós, quando éramos pecadores e merecíamos a morte por desobedecer a lei, fomos reconciliados, muito mais agora que fomos reconciliados e somos filhos de Deus, somos livres da ira. Deus não pode derramar ira sobre nós agora, porque nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados e recebeu sobre si toda a ira santa de Deus, de modo que agora a ira de Deus foi completamente satisfeita, completamente derramada e satisfeita na pessoa de Cristo, de modo que assim nós somos salvos da ira. Se quando éramos pecadores fomos reconciliados pela graça, muito mais agora, sendo reconciliados pela graça, somos salvos da ira de Deus, da santa ira de Deus. Veja então aquilo que Deus fez. Primeiro, quando inimigos de Deus, inimigos da pessoa divina, inimigos irreconciliáveis da pessoa divina, quando nós éramos inimigos dele, nós fomos reconciliados pela morte de seu filho. Agora, já reconciliados, ele nos salva pela vida de seu filho. Então, a morte de Jesus Cristo tem a ver com os nossos pecados e com a ira santa de Deus sobre nós. Mas a vida de Jesus Cristo, ressurreta, tem a ver com a novidade de vida que Deus nos dá e exige que nós andemos nela, porque nós fomos reconciliados. Por isso, podemos exultar de alegria, pois por meio do Senhor Jesus Cristo, todos podem ser reconciliados. Glória a Deus, que pode reconciliar todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que recebem salvação por meio da sua morte e recebem vida eterna por meio de sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor por esta grande bênção, por este abençoado projeto que Deus realizou em seu Filho Jesus Cristo. Quais as aplicações que nós podemos fazer destas verdades bíblicas? Primeiro, a justificação é um ato da graça de Deus. Isso nós precisamos conhecer. Não há merecimento algum em nenhum de nós para que recebemos a graça de Deus, para recebermos as ações salvíficas de Deus. Ela é um ato da graça de Deus, a justificação. E a justificação, mediante a fé, traz paz entre o pecador e Deus. Ou seja, nós somos justificados e pacificados por causa da obra de Jesus Cristo. Há uma relação de paz entre Deus e o pecador que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que é justificado pela sua obra na cruz do Calvário. Então, mediante a lei, Deus trouxe paz entre o pecador, mediante a fé, Deus trouxe paz entre o pecador e o próprio Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Perdão dos pecados e reconciliação. Agora, uma pergunta fundamental. Você já está reconciliado com Deus? Ou você ainda é inimigo de Deus? Segunda aplicação. Qual é a sua expectativa, qual é a sua esperança em face de seu relacionamento restaurado? Isto é, se você já tem um relacionamento restaurado com Deus, se você confia em Jesus Cristo para a sua salvação, se você o recebeu pela fé e foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, qual a sua esperança
em face desse seu relacionamento restaurado? E qual é a expectativa, a esperança que você tem? Passar vitoriosamente pelas provações? Seria isso, né? Se nós fomos restaurados e fomos reconciliados, pacificados com Deus, nós podemos nos gloriar, porque a obra de Deus ainda vai ser consumada. A reconciliação garante perfeitamente a glorificação. Nós todos seremos glorificados. E esta glorificação, que é a completude da obra de Deus em nós, por meio de seu Filho, é uma garantia de que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E também nos garante que podemos suportar as provações deste tempo presente. Neste mundo, neste tempo presente, nós passamos por tribulações, passamos por provações, conforme Jesus mesmo anunciou. Mas podemos passar vitoriosamente pelas provações e pelas tentações, porque já estamos reconciliados com Deus e o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Terceira aplicação. Como Deus age em favor do pecador? Como Deus age em favor do pecador? A Bíblia ensina, o texto que nós lemos nos fala, que Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que você reage a esta verdade? Se você já é salvo, glória a Deus por isso, mas ainda assim há um tipo de reação a esta verdade, que é entregar-nos totalmente ao Senhor Jesus Cristo para viver para a sua honra e para a glória. Mas se você ainda não experimentou a salvação, você precisa crer que Deus agiu em favor do pecador, provando o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores perdidos, estávamos sem salvação. E sem salvação ele operou a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, Deus demonstra o seu amor para conosco em Cristo. Não é em obras, não é em nenhum outro tipo de artifício, mas em Cristo a nossa salvação. Não é por qualquer esforço pessoal, não é por qualquer conhecimento pessoal, não é por qualquer sabedoria humana, mas pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Diante dessas verdades, a quarta aplicação. Diante dessas verdades de Deus reconciliando o pecador consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, concedendo-nos esta graça a nós, mediante a fé, o que se impõe agora na nossa vida prática? Que atitudes Deus espera e exige de nós mediante a sua ação em nosso favor? E a palavra nos ensina que Deus espera que nós levemos uma vida santificada na sua presença e frutificando para a honra e glória do seu nome. Isto é, Deus deseja que nós estejamos realizando agora as obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas, segundo Paulo nos ensina aos Efésios. Ou seja, o crente não é salvo por boas obras, o crente não é salvo por qualquer coisa que ele faça. O crente é salvo pela ação bondosa de Deus por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e ressurgindo ao terceiro dia. Mas o crente é salvo para realizar as obras que Deus determinou que fossem realizadas. Obras que Jesus Cristo realizaria se estivesse no seu lugar. Então, nós somos salvos para produzir boas obras, não por causa das boas obras, mas por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que produz
obras santificadas, obras que glorificam o nome do nosso Pai que está nos céus. Quais as atitudes Deus espera e exige de nós? Atitudes de novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo Paulo nos ensina aos Coríntios. Temos chegado ao final deste breve estudo e nós desejamos que este estudo opere pela ação do Espírito Santo no seu coração o desejo de se tornar cada dia mais um instrumento de Deus, um instrumento de glorificação de Deus. E em você que está ouvindo este estudo e que ainda não tem certeza de sua salvação, que você possa perceber que Deus te reconciliou com Ele por meio da justificação operada por Jesus Cristo, pacificando a sua relação. Agora você não é mais inimigo de Deus, mas se você crê em Jesus Cristo, você está pacificado e reconciliado. E reconciliado, você pode ter certeza de que toda a obra de Deus será concluída na sua vida e você vai ser glorificado como Jesus Cristo foi glorificado pelo Pai. Nós entendemos que a vida humana nossa é transformada pelo poder do Espírito Santo e será glorificada. Nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, o Jesus Cristo homem, que foi exaltado à destra do Pai. Não seremos deuses, mas seremos homens na plenitude daquilo que Deus deseja para nós. Que Deus, assim, opere na nossa vida a sua perfeita vontade e que Deus também nos abençoe para que vivamos uma vida que glorifique o seu nome. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.